Tudo bem com você? Como é bom ter você novamente na nossa escola, né? Nossa classe da Escola Sabatina. Os nossos amigos, a gente quer deixar um grande abraço, tá? Para você que pela primeira vez está nos assistindo, muito bom ter você aqui conosco, conosco, né? E quem já é os nossos parceiros, que participam já há tempo da nossa classe. E para você também, não esqueça o que nós falamos semana passada. Se você der um clique no joinha, eu e os meus convidados que estão aqui, a gente vai ganhar uma bala do Kevin, né, Kevin? Kevin tá dando positivo, então lá, dá o joinha, tá bom? Indica também, se você indicar, é 2 balas, é o dobro, tá? Então indica para os seus amigos, curta a gente, comenta, se caso houve alguma dúvida, algo que você não aprendeu, o Kevin vai colocar aí para você o número do nosso telefone, nosso WhatsApp, entre em contato com a gente, e não esqueça que a maior dádiva para nós é um dia a gente sair do online e nos conhecer pessoalmente, tá? A igreja está de portas abertas, nós estamos aqui de porta aberta para te receber. E se tivermos alguma coisa para fazer para ti, em termos de uma oração, o que for necessário, conte com nós aqui, ó, a nossa turma. Nós já somos da família, tá certo? Tudo bem contigo então? Hoje nós estamos aqui com os nossos 2 experts no assunto, né? O Elton, tudo bem, Elton? Tudo bem, Gerson, e você? Tudo jóia. Mike também, tudo bem? Os nossos amigos, tudo de bom. E a Mike, daí, como é que foi a semana? Foi boa? Foi muito boa e é um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Com o Gerson, com o Elton. Espero que vocês aprendam, né, juntamente conosco, com mais essa lição da Escola Sabatina. Ok, viu? Ó, estamos com 2 pessoas fera aqui, certo? Para a gente aprender cada dia mais. E essa lição, eu coloquei a palavra na semana passada, mordomo. Mordomo é aquele que cuida de algo que é de alguém, né? Administrador também. Apesar que às vezes tem o proprietário que também administra bem, mas a maioria são administradores. Então, nós somos ou mordomos ou administradores. E a lição vai nos ensinar a sermos mordomos ou, o título certo, administradores fiéis. Mas fiéis para quê? À espera do Mestre. Esse é o sonho de Jesus, voltar, nos encontrar, nos reunir e um dia, toda a eternidade, estar com Ele. Tá? Não esqueça disso. Esse é o sonho de Jesus para mim e para você. Tá bom? Elton, hoje é a tua vez. É a minha vez. Você ora para a gente? Vamos orar. Volto a dizer para você que está em casa, se você tiver algum pedido, você que está no trabalho, onde você estiver nos vendo, se você tiver algum pedido, alguma prece, algo que você deseja que Deus realize na sua vida, não é que a oração do Elton vai ter alguma coisa diferente da tua, não. Nós vamos juntos nos unirmos, juntos orarmos. Enquanto o Elton estiver orando aqui, ore juntamente com ele, nós vamos estar orando juntos, né, Mike? Certo? Peça para Deus aquilo que você tanto deseja, que se for bom para você, Papai do Céu fará no tempo certo, na hora certa, o milagre que você necessita. Você ora para a gente, Elton. Vamos orar. Querido Pai, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Agradecemos por estarmos aqui mais uma vez reunidos na certeza da presença do Teu Santo Espírito conosco. Amém. Senhor, nos ajude mais uma vez a entendermos a Tua vontade e que possamos colocar em prática o Teu querer em nossas vidas, Senhor, nesse assunto tão importante. Aos nossos amigos, que o Senhor os abençoe de maneira especial e que eles sintam a Tua presença junto deles. E que o Senhor possa suprir todas as necessidades que eles têm na vida, Pai. Amém. Obrigado por tudo. Nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. O título dessa semana é Ofertas para Jesus. Antes de eu entrar aqui, Elton, nós deixamos os nossos filhos, né, Mike? O Vinícius, aliás, né? Ficou lá no sul do Brasil, nós estávamos reunidos com o sogro, estavam os tios... E depois nos separamos. E ontem nós fomos nos reunir a família novamente, né? Aproveitamos o negócio da Taline, de algo que vai acontecer aí logo, logo. E fomos pegar o Vinícius também. E durante a noite, a tardinha, antes da gente vir, vamos jantar, vamos, porque não vamos parar no meio do caminho, não. Nós fomos jantar. Jantamos num lugar. E aconteceu algo muito interessante. Uma das pessoas que veio, né? Eram 2 pessoas que estavam mais próximas, mas uma delas apareceu no finalzinho. E a gente começou a brincar.
Ah, eu sou da roça, que nós aqui, eu sou de Cascavel. Não, a Cascavel é tanto roça, Varginha é menos roça, porque um dos bairros de Varginha é São Paulo, né? O estado de São Paulo é bairro de Varginha, então a gente tem isso, aquilo, aquela brincadeira gostosa. Quando estava terminando a brincadeira para a gente já ir embora, ele olhou para nós assim e falou: espera aí que eu quero dar um presente para vocês. Eu falei: ué. Aí dali a pouquinho ele vem com um presente. Aí quando ele deu o presente, ele falou assim: olha, gostei muito da humildade de vocês, da simplicidade de vocês, porque normalmente as pessoas que vão lá devem... Eu fico olhando, pensando naquilo ali. Quer dizer, ele ficou agradecido por algo que a gente faz normalmente, que é brincar com as pessoas, e nos presenteou. Uhum. E nós viemos com um presente que nós gostamos muito, e ele deu lá um presente para nós que a gente gosta, né, Mike? A Mike, tadinha, por causa do glúten não está podendo, mas como ela não pode, eu posso no lugar dela. Entendeu, Elton? Uhum. E a lição dessa semana, ela vem nos ensinando, você, ó, por favor, a lição ela é diferente da lição anterior. A lição anterior é aquilo que Deus pede para você, não permitindo você negociar com Ele, nem mais e nem menos, é aquilo e pronto. E baseado nessa fidelidade que você tem, bênçãos de Deus cairão sobre você. Só que você não vai fazer aquilo para Deus, devolver o que é dele, para você ter bênçãos, porque você vai devolver em cima daquilo que Deus te abençoou. Só que quando Deus pede, Ele pede 10%. É isso que nós estudamos semana passada, o dízimo é 10%? Sim. É isso mesmo? 10%. Então, se eu dou 10% para Deus, quantos me sobra mesmo? 90. Então, quando Deus chegou para o povo de Israel e falou: vocês estão me roubando nos dízimos. Dízimo era o quê? O que Deus pediu, né? Os 10. É aquilo e acabou. Vocês também estão me roubando aonde? Nas ofertas. Tá. Então, hoje nós vamos entender algo interessante, que como aquela pessoa do restaurante, que ficou tão feliz da forma como ele foi tratado, que nos presenteou para a gente vir para casa mais alegre do que nós estávamos, quer dizer então que oferta é algo da minha alegria, de tudo que Deus fez por mim, e por isso eu vou presenteá-lo, é isso? É isso mesmo. É a nossa gratidão pelo que Deus nos dá. Então, assim, o dízimo, a Bíblia deixa bem claro que é 10%. Agora, a oferta, não existe um percentual, mas a gente tem certeza que nós precisamos ofertar, porque senão não estaria escrito, né, que o povo estava roubando nos dízimos e nas ofertas. É porque existe um plano e existe um propósito para a oferta também. Ok, é isso mesmo, Elton? É isso mesmo. E a gente vê que quando Deus pede, né, os 10% é o dízimo, Ele está pedindo. Então, agora, quando a gente vê a questão dos 90%, né, que fica para nós, e que a gente aprendeu que tudo é de Deus, né, tudo vem dele. E as pessoas têm dificuldade em cuidar desses 90%. Né? Até você chamou atenção para a gente na semana passada, antes de finalizar, que é 90%, que não é para fazer o que a gente quer, não, para usar com sabedoria, né? Pois é, porque é tudo dele. E como administradores fiéis, como você disse muito bem, que nós estamos aguardando o nosso Salvador, não é para usar da maneira que eu quero, né, do jeito que eu quero. Então, a gratidão da nossa vida, de tudo que Ele faz por nós, vai ser também sobre essas ofertas que nós temos que, de coração agradecido, temos que administrar bem, né, Elton? Então, assim, Deus nos dá sabedoria para isso, né? A gente tem que pedir, porque senão a gente vai ficar complicado com as coisas da vida, né? Como tudo com relação a Deus é uma coisa que é coração. Quando diz Deus ama quem dá com alegria, certo? Exato. Ou seja, isso é em tudo. É dar o nosso tempo, dar o nosso talento, dar os nossos bens, certo? Para a causa de Deus, devolver o que é dele, tem que ser com alegria, né? Com alegria. E eu acho muito interessante, Elton, isso, porque Deus ele não quer nada de mim além daquilo que eu possa dar. Exato. Acho isso muito interessante em Deus, porque hoje em dia o que a gente vê por aí, a gente já comentou já 2 vezes, em 2 programas seguidos, o que as pessoas buscam muito é a tal oferta de sacrifício. Às vezes Deus vai exigir de mim para uma missão isso.
certo? Mas as pessoas querem isso todo dia. E Deus, ele faz ao contrário. Ele primeiro se sacrifica, primeiro ele nos dá, depois ele nos olha e fala, filho, esse aqui você me devolve porque é meu. Agora esse daqui, como o teu coração vai dar. Agora, uma coisa que eu acho interessante, me ajude nisso, a gente tem que dar com o coração, que a Bíblia diz, né? O coração nosso, aquilo que o nosso coração coloca, é o que eu tenho que dar, né? Que tipo de coração Deus espera nessas horas de escolher a devolução para Deus ou a doação daqueles 90%? Um coração agradecido. Porque nós precisamos entender que a maior oferta nós já recebemos. Não foi nós que demos? Não, nós já recebemos. Que foi o próprio Filho, né, Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Então, foi uma oferta assim magnífica que nós recebemos. Então o que é a nossa oferta comparada com esse sacrifício? Não é nada, não é nada. Então a nossa oferta ela deve ser uma forma de agradecer por tudo o que nós recebemos, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então esse deve ser a maior motivação para que a gente possa doar. E Ellen White, ela diz assim, que seria melhor não dar absolutamente nada do que dar de má vontade. Então, assim, a gente precisa dar com um coração, como diz o verso, né? Deus ama quem dá com alegria. Temos que dar com alegria. A gente tem que não ficar pensando que aquilo pode me fazer falta, que, né, vou ter dificuldades. Não. Eu preciso pensar em tudo que Deus já fez por mim e eu retribuir, então, com as minhas ofertas. Legal. Agora, olha o verso. Eu deixei o verso para agora, porque já que vocês abriram bonito, agora vai entender melhor o verso. O verso diz assim, eu vou ler nada. Elton, oi. Vai com a tua voz aí de tá. Cid Moreira? Cid Moreira. Salmo 116, de 12 a 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que bonito, hein? Maravilhoso. O que darei? Ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. É muita coisa boa, né? Mas a gente, uma coisa que o pecado trouxe para nós foi um coração totalmente diferente disso aqui, né? E só ele para restaurar isso em nós, né? Porque o egoísmo, a avareza, né, querer ter tudo para mim, isso é o natural do ser humano. Mas quando a gente lê um salmo desse, o salmista falando isso aqui, a gente fala, puxa vida, é uma realidade. Deus fez tudo por mim, né? A Mike, ele botou você que está nos ouvindo, assistindo, a Mike falou assim que a gente tem que terminar ligeiro aqui, porque senão ela vai pegar nós, porque nós dois é conversador fiado, pro Elton. Mas eu posso abrir um parênteses aqui? Você falou algo aqui que eu achei muito legal e me lembrou da história do Serapião. Você lembra, Mike? Uhum. Serapião, olha, era um cachorro. E o dono da casa sempre via o mendigo e o Serapião, sempre juntos. Ele olhava e via o cuidado que o mendigo tinha com o Serapião. Botava um tapetinho para ele, botava a roupinha para ele. Às vezes ele ficava fora do tapete, né? E às vezes era papelão, e botava o Serapião, o cachorro dele, que cuidava dele em cima. Então o que acontecia? Quando ele dormia tranquilo, porque Serapião estava de olho a noite toda. Enquanto ele não acordava, Serapião estava olhando, e algumas vezes esse rapaz que olhava tentava se aproximar. Como ele estava dormindo, Serapião olhava, tipo assim, não vem aqui, que alguém que eu amo demais está deitado, está querendo dormir. E um dia ele ficou olhando o Serapião e falou assim, eu vou lá conversar com o Serapião. O Serapião estava acordado, ele foi, chegou, o cachorro não fez nada. Aliás, o Serapião era o cachorro, o mendigo, né, o dono do Serapião. Chegou, cara, tem alguma coisa na vida que você tem vontade de comer? Tem uma coisa que eu morro de vontade de comer. O que é? Cachorro quente. Falou, sério? Então deixa. Hoje à noite, a hora que você vier dormir, eu vou te dar um cachorro quente. Então ele foi lá, comprou o maior cachorro quente, mandou rechear o cachorro quente, colocou a maior salsicha que tinha no cachorro quente, pegou e embrulhou e esperou. Quando chegou o mendigo e o Serapião, o que ele fez? Ele saiu correndo da casa dele e foi entregar o cachorro quente para o mendigo. Ele entregou e correu, para não constranger. E ele ficou lá na casa dele,
olhando o que ia acontecer. De repente, quando ele abre assim, aquele sorriso do mendigo. O cachorro-quente que ele tanto queria. Mas algo interessante aconteceu. Ele abriu o pão, pegou a salsicha e deu para o cachorro, para o Serapião. Ele falou, não pode. Eu mandei colocar a maior salsicha, fiz tudo mais bonito que tinha para ele, e ele vai dar o melhor para o cachorro. Não pode. Aí ele pegou, saiu e foi conversar com ele. Falou, mas espera aí, você disse que o teu sonho era comer um cachorro quente. Eu fui lá, comprei o maior que tinha, botei a maior salsicha que tinha, mas você não comeu a salsicha? Aí ele olhou assim e falou assim, olha, para o melhor amigo, o melhor pedaço. Já imaginou se nós tivéssemos essa noção desse mendigo e o Serapião, o cachorro, com Deus? Pois é. Como seriam as nossas ofertas? E como seria a devolução do dízimo? Nossa, totalmente diferente, né? E a lição de domingo, ela já começa, a lição um pouquinho antes da gente entrar na lição de domingo, eu tenho 2 textos que eu queria ler para os nossos amigos, os nossos alunos que estão em casa, que diz assim, tudo de bom que possuímos é um empréstimo a nós feito pelo nosso Salvador. Ele nos fez mordomos, nossas ofertas, os mais humildes serviços que prestamos, apresentados com fé e amor, podem ser dádivas consagradas para conseguir pessoas para o serviço do Mestre, promovendo a sua glória. Ele diz assim, os que se negam a si mesmo, a fim de beneficiar a outros, e se consagram com tudo quanto têm ao serviço de Cristo, experimentarão a felicidade que o egoísta procura e jamais encontrará. Interessante, né? Como é importante a gente entender. Para o melhor amigo, o melhor pedaço. E o que nós lemos está no Testemunho para a Igreja, volume 3, página dos 328 e 329. Motivação para dar. Eu comecei aí, Elton, com um texto que está no livro Conselho sobre Mordomia, que diz assim, o Senhor não precisa das nossas ofertas, não o podemos enriquecer com nossas doações. O salmista diz, tudo vem de ti, e das tuas mãos tomamos. No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de suas misericórdias, pelo esforço abnegado para passá-los a outro. Essa é a única maneira pela qual nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. Ele não providenciou outro meio. Exato. Ou seja, nós estamos aqui conversando, está certo que vai alcançar algumas pessoas via internet. Mas como é que o amor de Deus alcançaria todas, se não fosse a fidelidade e a devolução do amor? Vamos lá, vocês, me ajudem aí. Então, a gente vê assim, a motivação de nós doarmos é... A maior doação Deus fez para nós, né? Foi Cristo Jesus, né? Ele doou o dom supremo do céu, né? Cristo. E a gente vê que quando a gente devolve dízimo, a gente está lembrando que Deus é o dono de tudo. O 10% que ele pede é para a gente lembrar, tudo é meu. Agora, a oferta que ele deu para nós, que foi Cristo Jesus, e quando nós, um coração motivado de saber que Jesus morreu por nós, o maior dom foi dado para nós, e nós alcançamos a salvação por isso, a nossa oferta representa a nossa gratidão a isso que Deus fez por nós. Agora, como o texto diz, a gente pode dar tudo que nós tivermos. Não é por esse motivo de falar, engrandecer, de falar, eu estou dando isso, estou dando aquilo. Não. Deus ficar rico. Agora ele não. Tudo é dele. Agora, o amor que a gente demonstra reagindo a toda essa ação de Deus por nós, a gente tem que mudar a nossa atitude, né? E ver que Jesus foi o maior presente, a maior oferta para nós, né? Ele tomou o nosso lugar. E aí, com o coração assim, a gente tem essa motivação. Não tem outro motivo, né? Qualquer coisa fora disso é do meu egoísmo, do meu coração egoísta, de querer aparecer, por interesse. Então, isso leva também a fazer o quê? A ajudar o meu próximo. Sempre, né, Elton? Sempre ajudar aquele que Deus pede para nós.
Então, assim, modifica o nosso coração tudo isso, né? Essa motivação. Ô Mike, tem um verso na Bíblia que diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ao eu pensar nesse verso e ao pensar no que Deus faz todas as manhãs renovando as oportunidades de salvação minha, como deveria ser o meu dia com relação aos meus gastos e ao meu pensamento em relação também à propagação da palavra de Deus pelo mundo afora? Eu preciso pensar que, como Deus me dá tudo, e tudo que eu tenho pertence a Ele, eu preciso pensar, antes de fazer qualquer coisa, né? Eu preciso pensar como Deus me ama e o que eu posso fazer para retribuir isso para Ele. Então, se a gente for pensar assim, vamos pensar nos mandamentos, né? Amar a Deus e ao próximo, a essência dos mandamentos. Então, seria assim, o amor a Deus, vamos supor como se fosse o dízimo. E o amor ao próximo, as nossas ofertas, o meu auxílio aos semelhantes, porque a minha oferta ela vai ter o que a minha oferta vai fazer. Você pode entrar né? nela, se quiser, a gente já vai conversando. E o interessante sobre a questão não sei se você já vai entrar na proporção pode, das ofertas, porque nós pensamos assim, o dízimo é 10%. E a nossa oferta, às vezes a gente pensa assim, o que é mais importante? O dízimo é a oferta. Muitas pessoas pensam. E por muitas pessoas pensarem que o dízimo é mais importante, porque Deus estipulou um percentual, então, assim, eu devolvo o dízimo e eu não me preocupo mais com as ofertas, não tenho preocupação nenhuma, porque a Bíblia não fala, não estipula alguma coisa assim. Mas eu preciso pensar que existe uma proporção para isso. Muitas vezes, na igreja, é feito assim, vamos doar e tal, alguma coisa, feito uma campanha para alguma oferta. Mas a nossa oferta, ela não deve ser motivada por Eu não posso vender biscoito para dar oferta, não? Não. Ela não pode ser motivada, por exemplo, por um líder. Fala assim, olha, você precisa dar tanto de oferta. Ou vamos fazer uma reunião e decidir quanto que a nossa oferta vai dar, nossa igreja vai dar de oferta. Não pode ser dessa forma, não pode ser na pressão do grupo, não pode. A gente determinar um percentual para a oferta, que seria o ideal, seria em oração, com o Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo nos ajude. Porque se nós colocarmos um percentual, a gente vai ver que como vai facilitar muito as coisas. Porque, por exemplo, a pessoa ela vai definir, por exemplo, assim, eu vou dar R$100 de oferta por mês. Ela estipulou um valor. Só que, às vezes, as dificuldades, elas vêm. Às vezes, a pessoa está num emprego que ela está ganhando bem, dá condições. Mas, por exemplo, se ela perder esse emprego e ela tiver fazer um bico, vamos supor, e ela está ganhando bem menos, e aqueles R$100 vai fazer muita falta para ela. Então, se a gente colocar um percentual, a gente não vai entrar em dificuldades. Por quê? Porque aí, o que recebe mais dá mais, o que recebe menos, ele vai dar menos. E aí a pessoa não vai passar por dificuldade. Por exemplo, se ela está ganhando R$1.000 e ela estipula que vai dar 5%, então ela vai dar R$50. Agora, se ela estiver ganhando 500, ela vai dar 5%, o valor dela vai diminuir. Então, se nós colocarmos um percentual, né, conversarmos com Deus em oração, isso vai ser uma maravilha em todos os sentidos, para nós nos organizarmos, porque a oferta ela também precisa ser sistemática, não é, Elton? Por exemplo, eu não vou dar a minha oferta uma vez por ano eu dou a minha oferta. Não. Eu preciso planejar a minha oferta. E ela precisa ser sistemática. Porque a obra de Deus avança dia a dia. Exatamente. Porque pensa bem se as pessoas decidirem, nós vamos dar uma oferta no mês de janeiro. Então, a igreja se organiza, vamos fazer projetos. Ela vai conseguir fazer o projeto só no mês de janeiro, porque depois ela não vai ter. Então, se nós tivermos assim um plano, né, que é o propósito, né, que é o que Deus, porque ele dá alguns indícios, né, de que a oferta deve ser proporcional na Bíblia, né? Então nós precisamos
pedir que Deus nos ajude, nos oriente, que a gente faça esse plano. Só uma perguntinha, já aproveitar que você está falando, para os nossos amigos que às vezes vão assistir e não conhecem o sistema da igreja, o dízimo nós deixamos muito bem claro na semana passada, Elton, que ele é 100% pregação de evangelho. Exato. Ele é pagamento de pastores, missionários, certo? Isso ficou bem claro semana passada. Institutos nossos que tem capelania, certo? Que é um pastor pregando ali, ou seja, onde é voltado para 100% para a pregação do evangelho. Não quer dizer que a oferta não, mas ela tem um destino. O dízimo nós vimos que nada fica para a igreja, vai 100% para as associações, para as divisões, para a união e depois para a associação geral, e cada um desses vai pegando aquilo que precisa para o pagamento dos pastores aqui, e depois para pagar até, nós falamos de lugares onde não tem renda, mas as nossas divisão que a igreja faz em cada igreja, né, divisão que faz no dízimo, a nossa oferta faz com que pastores cheguem na janela 1040, em outros lugares. A oferta, o que é feito com a oferta? Eu queria entender isso, que eu sou meio burrinho, eu não entendo. O pessoal, os nossos alunos são inteligentes, mas o professor deles não é. Então, ajuda o professor a entender. Bom, a Igreja Adventista, ela tem uma divisão das ofertas, certo? Então, vamos pensar na oferta 100%, né? Então, 60% do que é ofertado fica na igreja local. Tá na igreja local. O que a igreja local faz? Bom, a igreja local ela precisa auxiliar as pessoas carentes com cestas básicas, auxiliar as necessidades das pessoas, precisa ornamentação. Peraí. Você falou algo que... para você ver a importância da sua oferta. A igreja local, aqui, a nossa igreja, comprou uma máquina de fazer fraldas com o dinheiro da nossa oferta. Isso não é do dízimo, da nossa oferta. Dentro de no máximo 3 a 5 meses vai estar a máquina funcionando com um só objetivo, oferecer fraldas geriátricas para as pessoas de baixa renda, necessitadas, pessoas dos lares de idosos que necessitam de ajuda. Olha que coisa linda. Continua, Mike. Sim, por exemplo, as contas de água, de luz, às vezes um evangelismo que a igreja vai fazer, algum folheto, a entrega de um livro, materiais, essas necessidades da igreja, né? E 40% desse valor não fica na igreja local, ele vai para ajudar os lugares. Dentre 20% desses 40%, vão, por exemplo, quem tem a lição, né, da Escola Sabatina, a gente tem os projetos, Jefferson, mostra aí os projetos. Por exemplo, a cada 3 meses... Aqui são os lugares onde vai oferta. Você que está ali, deixa eu ver aqui, ó. Aqui são os lugares onde vai oferta, países com renda muito baixa, certo? Sem renda nenhuma, lugares assim, escolas que precisam ser construídas, né, Mike? Para evangelizar, para o evangelho crescer. O objetivo sempre é salvação. Sempre. Tanto do dízimo como da oferta. Tem o mesmo objetivo. Então, por exemplo, 20%, enquanto a gente está estudando essa lição aqui, a região leste, centro-leste da África, que está sendo beneficiada. Então, o que vai ter lá? Dormitório para escolas, alojamentos. Então, para esses lugares, a cada 3 meses existem projetos diferentes para lugares diferentes, para que pessoas diferentes possam ser beneficiadas. E os outros 20%, eles são utilizados para compra de terrenos, né, para construção de novas igrejas em lugares que não têm condições de baixa renda. Também, por exemplo, às vezes abre-se um grupo, né, em algum lugar e esse grupo não tem condições de pagar o aluguel. Então, essas ofertas elas são destinadas para ajudar a pagar esses aluguéis. Para a construção de igrejas também, porque a gente precisa lembrar o seguinte, que o nosso dízimo ele não é de forma alguma utilizada para a construção de igreja, de qualquer coisa. Não, isso é só oferta, porque o dízimo ele é exclusivamente para a pregação do evangelho, de forma uma pessoa indo pregar dessa forma, não para construções e essas coisas. Isso de acordo com a Bíblia. Não é coisa da igreja adventista, está dentro da Bíblia.
falando assim. Porque se você for pegar a reforma... Sim, exatamente. Eu sei que você ia falar, pode falar. A reforma do templo. Então, assim, isso as pessoas trouxeram as ofertas e trouxeram tanto que Moisés pediu, não, pode parar, porque não precisa mais. Por quê? Porque ele podia ter usado do dízimo, se pudesse pegar do dízimo, não teria pego do dízimo, mas não. Moisés pediu que eles trouxessem as ofertas e eles Josias, eles estavam gratos. Salomão, teve várias oportunidades. Só para a gente ver como as coisas vão. Chama para mim aqui. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, por que a Igreja Central de Varginha é uma igreja muito mais robusta, com um prédio grandão, 5 andares? A igreja teria condições, Elton? Teria. Mas se nós fizéssemos isso, fôssemos pensar só na nossa igreja aqui, no nosso conforto, quantas igrejas aqui do nosso distrito, os nossos irmãos, porque eu posso dizer para você assim, nossos irmãos aqui, Elton e Mike, eles são ofertantes ou não são? São. São agradecidos. Ofertantes. São agradecidos mesmo. A Igreja Central de Varginha é uma igreja que todo ano a gente ajuda outras igrejas em construção, compra de terreno, porque os irmãos são irmãos agradecidos. Eu lembro, Mike, pessoas que ligam assim, Mike, eu estou doente, porque a gente tem pessoas que não conseguem vir na igreja, e às vezes a pessoa que passa para pegar a oferta dela, para trazer para a igreja, viajou, ficou aquele final de semana fora, Mike, precisa vir buscar aqui que eu não quero esse dinheiro em casa, eu sei que a igreja precisa. Quer dizer, olha a fidelidade das pessoas. Fidelidade, compreensão do que Deus pede, né? E gratidão, reconhecimento, né? Porque a obra ela é mundial, não é para ficar... Esse evangelho será pregado em todo mundo. Não é só... Se a gente usar... Tem igreja que faz templos magníficos. Essas igrejas, você vê assim, com o templo de Salomão, aqueles templão grandão, são igrejas que a gente chama congregacionalistas, ou seja, o dinheiro vai para aquela igreja, para o bolso dos pastores, certo? Às vezes tem um líder maior que está em outro lugar, vai para o bolso dele, certo? Para a igreja dele você vê aqueles monstros, aquelas coisas de templo grande, tal. Certo. Como é que está lá na África? Tem 2 igrejas grandes na África. Tá, e os outros setores de África? Ásia. A igreja adventista ela tem uma proporcionalidade onde Israel, onde eles não têm poucos membros, mas lá se prega o evangelho. Janela desse 40 a gente não pode falar por questão da vida das pessoas, né? Então, para você entender, por isso que eu pedi, chama para cá. Eu agora vou parar de falar, tá? Então, bem entendido? Elton, sobre motivação, você tem mais alguma coisa para nos dizer? Motivação. Jesus uma vez falou para os fariseus, né, lá em Mateus 12, estava relatando isso, né? Ele falou, os fariseus falavam muita coisa errada, né, muita coisa má. Aí ele falou, a boca fala o que está cheio o coração. Eu também, parafraseando Jesus, o bolso fala o que está cheio o coração. É verdade. O bolso. Porque a minha gratidão vai ser de acordo com o que eu ofertar ao meu Deus. Reconhecimento de que Ele é tudo para mim. Então, a oferta é muito isso. Tem pessoas que acham que a oferta não tem importância. Sim. Mas a oferta é extremamente importante como o dízimo. Então, não é uma coisa de fazer de qualquer... eu vou tirar o dinheiro do bolso e coloco lá sem peso. Tem a mesma importância. Você tocou no assunto agora porque eu acho um pecado. Eu aprendi isso. Uma das pessoas que me ensinou isso foi a Mike. Eu posso dizer claramente aqui, certo? Eu acho um pecado a pessoa dar oferta no impulso de que está vindo a pessoa recolher, ela não vou dar para não passar vergonha, eu tenho que dar. Não Mike, desculpa, Elton, mas como você disse que ela é expert, ela. Eu quero que você fale com as pessoas que estão em casa. Deus, ele falou para o povo de Israel o seguinte, todas as vezes que vocês vierem na minha casa, eu quero que vocês tragam ofertas. E isso está na nossa lição. Você que está em casa aí, ou você que está no trabalho, você que está não sei aonde, mas é isso que Deus falou. Certo? Sim. Como é que você faz? Porque teve uma época, Mike, hoje a gente consegue trazer até 2,50 de oferta, mas tinha uma época nós não conseguíamos nem 2,50. E você nos ensinou isso lá em casa, tanto eu, marido, como os nossos filhos, a nunca vir para a igreja sem trazer uma oferta ao Senhor. Como é que você fazia com o pouco dinheiro que a gente sempre teve? Bom, eu aprendi isso com o meu pai. Há muito tempo atrás, né, a igreja vai tendo luz também, vai, né, aprimorando as coisas. As ofertas, elas não tinham assim, Jefferson, igual hoje, elas são
bem distribuídas, né? Então, nesse culto, auxilia vários lugares, e no outro culto a mesma coisa e tal. Tinha, assim, um sábado era para a Rádio Mundial, outro sábado era para isso e tal. A cada sábado tem Só que aí o que acontecia? Os projetos dos primeiros sábados, eles tinham... As pessoas tinham recebido, né? No início do mês, então as pessoas tinham dinheiro e aqueles projetos iam para frente. Iam para frente. Agora, por exemplo, aí chegava no terceiro, no quarto final do mês, né? Então as pessoas já não tinham mais assim o valor para poder trazer. E meu pai, ele foi tesoureiro mais de 40 anos, numa igreja pequena, numa cidade bem pequena, Lontras, né? A minha terra. Baita terra. E meu pai, ele sempre ensinava, ele orientava a igreja que a gente deveria, no início do mês, já organizar a nossa oferta, né? Para a gente ter a cada sábado. Na época lá, né, mais de 40 anos atrás, a igreja só tinha cultos aos sábados lá. Hoje já não, né, mas naquela época tinha. Então, para a gente separar, para que não houvesse essa discrepância entre um sábado e outro. Mas hoje em dia já não funciona mais assim. Então, eu aprendi com meu pai assim. Então, eu aprendi e levei isso sempre para a minha vida. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu recebia o meu salário, eu já separava a oferta para eu ter a oferta toda vez que eu ia à igreja. E assim, continuei fazendo isso, né? Depois que casei, ensinei meus filhos, ensinei meu marido. E ai de mim se eu for mexer no dinheiro que está guardado para o sábado. Eu deixo guardadinho o dinheiro, tudo separadinho, né? Para o sábado, para a quarta, para o domingo. E aí sempre no final do ano a gente tem uma oferta especial de gratidão. Então, tudo isso a gente se programa, a gente se organiza, né? Para que fique, né? Para a gente administre bem. Isso, as coisas de Deus são organizadas, né? Elton, eu queria que você, desculpa te cortando, o Elton, ele tem uma história, Jefferson, assim, muito chique sobre essa questão de a pessoa vir para a igreja e querer ofertar, né, Elton? Você lembra da irmã Gláucia? Eu tenho uma história que eu gosto muito dessa história. A irmã Gláucia era uma irmã querida que nós tínhamos, né, que já descansa no Senhor, mas que ela tinha um cuidado com dízimo e oferta que eu aprendi muito com ela. E na época ela vinha todo culto, ela vinha e ela tinha a oferta dela, separadinho, organizado, planejadinho. E teve um domingo, era um culto de domingo e acabou a luz na igreja, na rua, no quarteirão inteiro, não tinha luz. E aí nós ficamos assim, como é que vai tirar a oferta, né? O pregador estava com acho que era uma vela, fizeram uma vela. Ela falou, vai tirar a oferta? Aí, não tem jeito, né? Essa escuridão, como é que vai tirar a oferta, né? Às vezes não vai dar certo como isso. Vai andar ficar no meio dos bancos, você, né? Ficou com medo de você botar e eu tirar, é isso? Mas aí a irmã Gláucia ouviu que o diácono veio conversar comigo. Eu falei, não, então hoje não tira. Ela levantou e falou, meu filho, a minha oferta está aqui, eu estou aqui para adorar a Deus. Então dê um jeito aí, tira essa oferta. Amém, né? Aquilo foi uma lição para mim. Porque eu criando obstáculos, porque falar, não vai ser possível. Ela falou, não, é possível sim. E essa oferta... Não tirou? Tirou. Ela me ensinou que não importa o que aconteça, mas a adoração tem que ser completa. Porque é uma adoração, né? É uma adoração. Nossa, isso foi uma lembrança. A irmã Gláucia, então, ela nos ensinou lições, Elton. Pois é. A irmã Gláucia, uma das coisas que ela me ensinou, que eu aprendi com ela e faço constantemente, é orar pelos comportores, pastores, missionários, evangelistas, leigos que dedicam tempo para a igreja. Pois é. Porque toda vez que ela orava, ela pedia para Deus por eles. Quando ela faleceu, eu falei, Deus, eu vou carregar isso até falecer também. Então, para duas pessoas, ela nos ensinou muito. Uma pessoa que me ensinou muito, já que falamos de nome, ela vai brigar comigo depois, porque muitas pessoas que assistem aqui, foi a Ione do Urupês. A Ione do Urupês foi uma pessoa que trabalhou comigo e tirou alguns conceitos que a gente tinha. Eu, não a Mike. Eu, Jefferson. Algumas coisas eu travava, né, Mike? Eu falei, não, se Deus atua na vida dessa pessoa assim, por que Deus não pode atuar na minha assim também? Exato.
Então, é tão bom quando a gente... Igreja é isso, é você vir aqui cheio de pessoas pecadoras, com seus defeitos, seus problemas, mas que Deus usa cada um nas suas características para ensinar a completar os outros irmãos, né? Por isso que é importante congregar, né? Com certeza, porque a gente aprende um com o outro, né? Ô Mike, então você até hoje tem essa questão de quando a gente recebe, você já separa, e a gente vê que os nossos filhos também têm um caminho semelhante a isso. Mas teve uma outra coisa também que você ensinou para os nossos filhos, e aprendemos também com o pastor Elmir, né? Também com a Ione, que também nos ensinou, tivemos um privilégio de trabalhar muito com ela, né? Ela nem sabe dessas coisas, né? Se eu vou falando para vocês aqui, depois vai bater em mim a hora que ela não gosta de falar essas coisas. Que é a questão de se falar da proporcionalidade, né? Sim. Então, uma das coisas que nós ensinamos para os filhos, Elton, eu sei que você também, é a questão de, se Deus 10% para Deus, Deus achou justo, então por que a gente não fazer um sacrifíciozinho mais e dar o mesmo valor em oferta? E a gente introduziu isso em casa, né, Mike? Sim, e foi uma bênção, né? No primeiro dia foi desafio, não foi no primeiro mês? Foi um desafio. Quando o pastor Elmir, né, que trouxe isso, né, e falou para a gente, hoje a gente, né, ouve muito, e isso é uma bênção. E a gente ouve de pessoas que não dão só 10, tem pessoas que dão 25. Então, assim, as pessoas veem o tanto que elas são abençoadas e elas dão querem dar mais. Porque a pessoa pensa assim, eu não preciso. Então, assim, eu vou ajudar, porque não que Deus precisa, né? Mas, assim, o nosso coração, ele se torna o quê? Um coração agradecido, um coração doador, né? E aí o evangelho, né? A pregação do evangelho cresce, pessoas são ajudadas. E aí nós colocamos lá em casa, as crianças tinham mesada, né? A gente ensinava... Fora aquelas que a gente dava na cabeça deles. Fora essas. Então, eles... aprendiam, né, que quando a gente dava a mesada para eles tiravam o dízimo e a oferta. E aí a gente já começou a incutir, né, no coraçãozinho deles que eles dessem 10% de dízimo e também o mesmo valor em ofertas. E eles cresceram e até hoje eles continuam com essa prática. E eu fico feliz, eu fico muito feliz porque assim, eu percebo que eles gostam de ajudar. Mesmo assim, às vezes, quando a gente tem os projetos do livro missionário, né, que a gente quer que muitas pessoas recebam um livro, e assim, nós, como Fábio de Informação, eu e o Gerson, a gente decide, quantos livros, como que nós vamos fazer, mas independente disso, eu acho bonita a Taline, né, que ela tem o do dela, então, assim, ela faz o dela, independente do que nós, como família fazemos. E eu acho isso, eu louvo a Deus por isso, né, eu fico feliz por eles terem essa atitude. Eu quero chamar a atenção aqui, que nós estamos contando isso, eu sei que, Elton, sabe, mas para você que está em casa, ou você que está no trabalho, como o Kevin fala, né, Kevin? Para o nosso telespectador, é o que a gente fala aqui, Kevin? Nosso ouvinte. Nosso ouvinte, né, além de ouvinte, está enxergando eu também, né? Tá. Para você que está com a gente. Nós não estamos contando isso para vangloriar sobre hipótese alguma, porque não precisa. Vocês vão ver que nós nunca falamos desse assunto. Como igreja, no púlpito, eu e Mike, nunca... Eu falo uma outra lancezinha assim dos meus filhos, tal, mas nosso assunto, nunca, senão não vamos falar o que a gente dá ou não dá, eu e a Mike, isso é problema, não é esse. É o conceito que eu acho que... Isso eu aprendi da Mike. Meu pai e minha mãe foram sempre fiéis. Mesmo na pobreza, a gente sempre tinha uma moedinha para dar no sábado, mas era sábado. Mas não tinha aquela questão de separar, pegar o montante, separar para a mesma oferta. Isso eu aprendi com a Mike aprendeu com a mãe. Meus filhos aprenderam com ela. É a maneira de dizer assim, aprendemos um com o outro. E é uma coisa boa, Elton, isso, né? É ótimo. E a gente vê assim, tem pessoas que falam assim, mas isso é loucura, né? Mas não, quem pratica isso vê os milagres de Deus todos os dias na vida. E não vem com essa história que vai fazer falta, Elton. Não faz. É uma coisa impressionante. Se você colocar na mão de uma pessoa, de um economista, de uma pessoa que entende finanças, vai falar, isso é loucura. Mas não é, Deus abençoa. A loucura é o resultado, né? O resultado é uma loucura aos homens, mas Deus faz coisas assim maravilhosas. Pessoas que fazem isso e não faltam nada, porque Deus dá sabedoria para ele cuidar das finanças,
E da saúde, Saúde. Quer dizer, a pessoa vai economizando, a pessoa nem percebe onde que ela está economizando, porque Deus ele vai suprindo as coisas e às vezes as coisas não vão faltando e eu vou ganhar. E aí isso tudo vai acontecendo quer dizer, eu na realidade nem percebo, mas não faz falta. Não faz falta. Então, o que a gente convida você que não participa disso? É de participar. Sim. Participar disso que você vai Desafia ver. Deus. Deus fala isso, né? Desafia Se eu não ele. vou abrir as Prova, janelas me prova. das Eu vou contar para bênçãos. você porque eu sou fofoqueiro, certo? A Mike já vinha conversando porque nós tínhamos tido a semana com o pastor Elmir, certo? Eu acho que era a segunda dele. A primeira a gente assistiu, certo? Legal, nós somos fiéis, tal, a gente devolve direitinho. Na segunda dele, daí a Ione já estava conosco. Eu lembro disso até hoje. E a Mike, Jefferson, a gente tem que pensar. E eu falei, Mike, como é que é, tal, porque é muito, né? Para quem não tem nada, diz que metade é o dobro, né? É muito. Aí um dia assim, ó, conversando com a Ione, ela lavando a louça, conversando com ela, falou, Jefferson, a maior bênção na minha vida foi o ano passado, um ano antes de mim. No passado, eu fiz um pacto com Deus, eu comecei a dar o mesmo valor do dízimo de oferta. Nossa, que bênção que foi, eu me sinto tão bem, não falando nada de dinheiro, que ela recebeu ou não recebeu, dela. Eu lembro que eu saí, fui tomar um banho, eu lembro disso até hoje, a Mike entrou no banheiro, Sérgio só tinha um banheiro em casa, né, então ela foi escovar os dentes, eu só falei, Mike, dá o mesmo valor, aceito o desafio do pastor Elmir e eu não quero ver nada daqui para frente. Não quero saber de nada. E até hoje eu não sei, Elton. Uhum. Eu, sendo sincero, não é que eu não sei porque eu sou... Não. Enquanto Deus vai dando condições, e eu e a Mike já estamos combinando, já conversando, porque a gente está achando que Deus tem sido muito bom para a gente. Né, Amém. Sim. Amém. Deus tem sido muito bom. Deus, ele quer ser bom contigo. Deus, ele quer te dar saúde. Deus, ele quer reprimir o devorador. Sabe? Semana que vem, eu já vou adiantar para você, nós vamos tratar um assunto que tem feito você escravo para não ser liberal mais com Deus. Eu já fui escravo disso. Mas Deus, ele quer te libertar. É bom, né? Então a gente percebeu que a proposta da oferta é chegar onde o dízimo não vai chegar, porque não é finalidade do dízimo. Eles têm finalidades diferentes. Apesar de ajudar na pregação do evangelho, mas é algo meu, da minha igreja e a comunidade. E outra coisa, o dízimo é algo meu, de Deus, certo? Com o mundo. O evangelho sendo pregado em todo mundo, em resposta a essa geração, né? E outra coisa que a gente precisa prestar atenção é que, para Deus, o dízimo e a oferta têm o mesmo valor. Então, às vezes, eu não penso assim, eu devolvi o dízimo, pronto, devolvi o dízimo, não preciso, né? Fiz a minha... Tem pessoa que pensa assim, olha, pronto, fiz o dízimo, como se aquilo fosse uma coisa assim, pronto, uma obrigação, pronto, já me vi livre disso. Então, assim, não é assim. Porque Deus, ele vê com os mesmos olhos o dízimo e as ofertas. Tanto que chama ladrão tanto um como o outro, né? Você quer falar mais alguma coisinha, Mike? Eu queria, mas eu não estou achando agora. Não, para você dar uma ideia, não sei se vai te ajudar, na parte de quarta-feira, Deus observa nossas ofertas. Aqui tem a história da viúva. Elton, me fala um pouquinho dessa viúva. Então, aqui esse relato é fantástico, né? A gente vê que Jesus estava lá no templo, né? E os poderosos, os ricos, estavam lá ofertando e fazendo, vamos dizer assim, muito barulho com tudo aquilo, né? Porque eles davam grandes quantias de dinheiro, né? Que sobrava, né? E era uma coisa assim, que Jesus via que não existia o quê no coração dessas pessoas? Verdadeira gratidão e amor. Queriam aparecer, né? E olha quanto eu estou dando. Olha, aí apareceu outro, jogava mais moeda lá. Aí aparece essa viúva pobrezinha, que ninguém observou, ela foi escondida com vergonha, né? Com tanto aquele espetáculo ridículo que tinha lá, e colocou 2 moedinhas. E Jesus fez o quê? Essa é a verdadeira
Adoradora. Né? Essa é a verdadeira ofertante. Essa deu tudo o que ela tinha. Essa deu de coração, por amor e gratidão. E os outros davam, não faz, porque a oferta, a gente tem que deixar claro, a oferta tem que ter o quê? Da nossa parte, sacrifício. Não é uma oferta. Se eu dou alguma coisa que não me faz falta, não é sacrifício. Tem que ser alguma coisa que gere sacrifício da minha parte, que Jesus foi meu sacrifício. Então, é isso que a viúva fez. Ela deu tudo porque ela amava a Deus. E sabia que Deus ia prover para ela depois. Deus fala assim, mas depois ela ficou sem nada? Claro que não. Deus reconheceu, o próprio Deus, Jesus feito homem, reconheceu isso. Então, ele viu o quê? O que estava no coração daquela mulher. Então, não é quantidade, não é espetáculo. Eu fiz isso, construí uma igreja, eu dei milhões para a igreja. Não é isso. É o que vai no meu coração. Pode ser uma coisinha mínima, mas se for de gratidão, espírito de alegria, de satisfação, de gratidão a Deus, é isso que Deus reconhece. E às vezes as pessoas falam assim, Elton, eu não devolvo, eu não dou, mas Deus entende. Ele sabe o que eu estou passando. Será que Deus não sabia o que essa viúva estava passando? E ela pensou assim, não, Deus sabe o que eu estou passando. Não. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Precisa. Né? Achar que Deus sabe o que eu estou passando. Então, assim, eu não estou Deus sabe mesmo, é falta de fé. Exato. Falta de fé, falta de um compromisso com Deus, falta de permitir com que Deus atue na vida da pessoa para mudar aquela situação que Deus sabe que ela está passando. Pois é. Então, quando eu vejo essa viúva, eu só vou assim botar para os dias atuais, Elton, porque essa história viúva é muito chique. Mas quantas histórias semelhantes a essa eu já vi? Quantas vezes a pessoa, assim, tem cidades que ficam longe da sede, né? E às vezes, assim, a cada 3, 4 meses, passava o pastor visitando a pessoa. Meu pai já quantas vezes visitar a pessoa? 3, 4 meses, que é longe, não tinha igreja no local e tinha um adventista, tinha famílias adventistas. Você via, assim, pessoas totalmente numa simplicidade, na forma de comer muito simples, porque, assim, estava vivendo com aquilo que Deus, a pão e a água ali será certa. Aí, quando você pegava a oferta, você via assim, um volume que estava de dinheiro dentro, que era a oferta e o dízimo, que ia sendo levado lá para a igreja, para a pregação do evangelho. Às vezes pensava, mas por que não usou para comprar mais comida diferente? A história daquela viúva se repete até hoje, de pessoas que Deus tem com o coração agradecido por todas as bênçãos. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E tem um outro verso que eu acho muito legal também, que é: o amor de Cristo nos constrange ou nos motiva. Você falou antes, Mike, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A última linha da lição de quarta-feira eu achei magnífica. O amor a Deus é revelado na oração. Quem ama a Deus, ora fielmente. E o amor ao próximo? Na caridade. Não adianta falar que você é um cristão que ama a Deus e ao próximo, se na caridade você recusa dar para Deus. Aí você fala, não, mas eu posso comprar a cesta básica para dar. Você vai matar a fome da pessoa que vai morrer perdida. Quando nós somos fiéis no dízimo, na oferta, além dessa caridade de dar a cesta básica, você vai estar salvando a pessoa para a vida eterna. Então, a maior caridade que eu tenho com o meu semelhante é ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Finalizando a lição, aqui, Mike, fala de projetos especiais que às vezes, né, requer de nós ofertas maiores, que os outros falam todo dia nas igrejas de sacrifício, e nós muito poucas, raras vezes, falamos dessas ofertas para projetos de grande porte. Como é que funciona isso na igreja, vocês dois? Como é que a gente faz quando a gente quer fazer uma coisa que se maior na igreja? Isso a gente impõe ou isso é decidido? Como é que a gente faz na igreja, Elton? Então, a gente vê assim, tem as ofertas que é o dinheiro que a gente tem, né, e que a gente planeja, tudo organizado, e que nós já vimos aqui, que a Marca explicou muito bem, você também, que nós devemos ser organizados, sistemáticos e fazer a coisa assim, a igreja crescer, né?
sem ficar precisando fazer campanhas, precisamos disso. Sempre vai ter o dinheiro à disposição para pregar o evangelho e fazer as coisas que devem ser feitas. E tem aquelas também que são ofertas em que não é, igual como você já disse, não é pastor que pede, não é líder que pede, é você e Deus. São ofertas maiores. São ofertas de, por exemplo, eu conheço pessoas que doaram terreno para a igreja. Sim. Então, são imóveis, são coisas assim que a pessoa doa, porque ela pôs no coração dela e ela se sentiu extremamente grata e feliz de fazer isso, em gratidão a Deus. Então, assim, são coisas que são planejadas. A gente tem que pedir muito para o Espírito Santo mostrar para a gente. Isso. Você falou isso há uns 3 sábados atrás, sobre orar para o Espírito Santo para uma hora de vender alguma coisa para aplicar na obra, porque quando Jesus estiver perto de voltar, vai ser tirado tudo de nós. Aliás, é só você olhar nos globalistas aí, na agenda da ONU, certo? A 2030, daí para frente, é você sem nada e feliz. É isso que eles estão falando. Quer ver? Você vai perder tudo, certo? Nós vamos perder tudo. Por que não investir isso no evangelho antes dessas coisas acontecerem? E por isso Jesus falou, não juntais tesouro o quê? Nessa terra, mas juntai aonde? Porque Jesus já está prevendo tudo isso. Tudo vai ter um fim. E já está sendo muito rápido. Então, quem está muito preso com as coisas aqui deste mundo e esquecendo as coisas de Deus, vai perder. E vai perder o principal, a vida eterna. Então, é uma coisa muito séria. A gente tem que pensar nisso. Nós temos alguma coisa assim que não vamos planejar. Eu estou planejando o meu futuro aqui nessa terra. Não, eu tenho que planejar meu futuro lá na eternidade com Jesus. Então, assim, são coisas maiores. Pode ser um carro, pode ser... Não é que a gente vê as igrejas fazendo aí, quando pede carro, para você ganhar outro. 2, né? Uma melhor. Dá o Fusca para ganhar uma Ferrari. Eu até comprei um Passat 80. Pois é. Eu quero ver, eu vou nesse lugar para ver esse Passat e ver se eu ganho uma Ferrari no lugar dele. Pois é. E não é isso. Jesus está mostrando para nós outra coisa, né? Jesus está mostrando para nós que a gente tem que pensar, pedir para o Espírito Santo mostrar. Porque senão nós vamos, ao invés de ajudar na pregação, nós vamos o quê? Atrapalhar, e perder a salvação. E Deus, ele não precisa, como você já disse, Deus não precisa disso, ele é dono de tudo, mas ele quer tirar de nós o quê? O egoísmo. Eu, egoísmo, vou estar com Jesus aonde? Não posso. Eu ficar ficar aqui preso com as coisas daqui, não vou poder ficar aqui. Então Jesus está tentando tirar isso de nós. E uma das ofertas é essa, grande, né? Aqui fala do pote grande, né? Então, assim, coisas que a gente tem que ir pensando e amadurecendo. E nisso a gente vê o amor de Deus conosco, né? Assim, pensar que ele se preocupa. Por que ele estipulou o dízimo e a oferta? É preocupado com a nossa salvação. Conosco. Porque ele quer nos salvar, porque ele nos ama, né? Pois é. Então, assim, é muito bonito a gente pensar, né, nisso. Eu fico pensando no jovem rico, né? Que um pouquinho antes da viúva, né? Lá em Lucas 18, depois da viúva de Lucas 20. Quer dizer, uma tinha tão pouco, mas entendeu o que é o princípio de Deus, né, de tirar esse egoísmo. O outro rico tinha tudo, era da igreja, era um exemplo na igreja, lutou, venceu, mas não entendeu o sentido de Deus em relação ao dinheiro. E saiu triste. E a viúva, com certeza, saiu muito feliz. Sabe, Elton, que eu lembro até hoje? Nós falando de oferta para grandes projetos, né? Existe isso na igreja também, acho que faz uns 15 anos, Elton, quando nós colocamos a primeira vez uma repetidora aqui não deu mais por causa da Anatel, né? Nós tivemos que tirar. Nós tínhamos um valor financeiro para recolher na igreja, conversamos com os irmãos, não foi eu não, a igreja, os líderes, você estava na época, você e o Elton Dias. O pastor Nelson. E o pastor Nelson também. Fizemos um propósito com a igreja, nós queremos fazer isso. Você lembra que naquele sábado nós recolhemos tudo o que precisávamos, não que tinha dinheiro na hora, mas fizemos pactos para as pessoas mensalmente, todos foram fiéis, e nós compramos equipamento tudinho. E esse equipamento hoje está transmitindo em outro lugar, porque lá estava ainda no sistema antigo, ainda sendo transmitido, está lá. Pois é. Você vê, coisa que nós decidimos de grande porte, porque era caro demais. Caro. E os irmãos, de forma... E o milagre aconteceu. Deus abriu as portas. Vamos com fé. Então, quem dá o primeiro passo, quem dá o passo à frente,
Deus abre as portas. Sim. Então deixa eu falar para você que está aí, ó. Essa máquina para fazer fralda, não vai pensar, isso é baratinho, não. Essa máquina é caríssima. Foi comprada a melhor máquina da última geração que tinha, que já faz tudo direitinho para levar a melhor fralda para as pessoas. Graças aos nossos irmãos que são Fiéis. Eu, finalizando, eu vou ler aqui o verso. Vai começar por você, tá, Mike? As considerações finais. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que conselho você quer dar para os nossos amigos, para os nossos alunos da classe, sobre a questão da oferta e Deus e Ele? Deus, Ele nunca nos desampara. Então, se nós formos fiéis a Ele, com relação à oferta, sendo agradecidos por tudo que Ele nos dá, nós podemos ter a certeza de que nada Ele vai nos deixar faltar. Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades. Às vezes, a gente pode pensar, não, mas eu queria aquilo. Não, as nossas necessidades, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa, Deus vai suprir. Então, nós podemos confiar e entregar e sermos fiéis a Ele, que com certeza nada vai nos faltar. Amém. Elton. Isso que a Mike falou é muito importante. Eu vejo assim, o mundo está muito inseguro, principalmente na parte financeira, econômica. E o que Jesus falou há tanto tempo atrás, como é atual. Nunca foi tão importante nós enxergarmos isso. Então, o Espírito Santo possa, aos nossos amigos, fazer entender que o mais importante é investir no reino de Cristo. O mais melhor importante investimento, né? é o único seguro, é o único, não existe. Tem pessoas que estão extremamente angustiadas, preocupadas, ansiosas, nervosas, não dormem, porque estão preocupadas com as coisas que eles têm nesse mundo. E a gente sabe que isso vai ter um fim, né? Mas quem está com Cristo vai ter a eternidade. Amém. Não tem nada mais importante, trazer paz para você. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas se não tiver paz, não tiver tranquilidade, não tiver segurança, a segurança só está em Jesus. E Ele foi a oferta maior para nós, e a gente tem que retribuir isso. E Ele muda o nosso coração, né? Se permitir, Ele muda. Então, que você acolha esse pedido de Deus para você de te salvar, totalmente, em todos os sentidos, principalmente desse mundo, né? E você vai ver o que é alegria e felicidade no coração. Amém. Eu estava lendo o jornal essa semana, uma manchete que dizia sobre um grande atleta olímpico, várias medalhas de 100 metros raso, 200 metros e 400 metros. Perdeu toda a fortuna dele na virada das 24 horas do dia. Vale a pena juntar o tesouro com o nosso Pai Celestial. Amém. Amém. Olha só, 2 recadinhos que eu quero deixar com você antes da gente encerrar. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 241, diz assim: uma visão que a profetisa de Deus teve. Foi-me mostrado que o anjo relator faz um registro fiel de toda oferta feita a Deus e depositada no tesouro, bem como dos resultados finais dos recursos assim doados. Os olhos do Senhor tomam conhecimento de toda mínima quantidade consagrada à sua causa e da boa vontade ou relutância do doador. E para finalizar, diz assim, olha o que vocês dois falaram. Está no livro de Ellen White, não é traduzido ainda, Atlantic Union Greater, de 17 de junho de 1903. Deus deseja que oremos e planejemos para o avanço de sua obra. Mas como Cornélio, lembra Cornélio? O centurião? Mas como Cornélio, devemos unir a oração à doação. Eu vou orar porque o projeto da igreja vai bem. O projeto vai bem sem a tua oração, fica tranquilo. Mas ele vai melhor ainda com a tua oração e a tua gratidão em ofertar. E finalizando,
nossas orações e atos de caridade devem subir perante Deus como um memorial. Amém. Para você, meu amigão, minha amigona que está aí nos assistindo, né? Se tiver falta de fé para com isso, tenha fé. Você já escutou tudo aqui? Elton é uma bênção na igreja. Nós temos irmãos aqui simples, mas são uma bênção nas ofertas e no dízimos. Para mim, uma grande lição. O que eu aprendo na igreja é a fidelidade dos meus irmãos. E vejo como Deus tem que trabalhar na minha vida, Elton e Mike. Amém. Então, que Deus trabalhe na sua vida, meu querido amigo. Que Deus trabalhe na sua vida também, Kevin. Tá? Você não tem onde gastar o dinheiro para gastar comigo. Tá bom? Depois... Mas assim, brincadeiras à parte, seja fiel a Deus. Amém. Deus nunca vai ser infiel a você. E o que a lição quer que você tenha esse verso: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Para comigo, o que Deus quer de você é a sua fidelidade e amor. Amém. Vamos orar? Querido Papai do Céu, abençoe cada amigo nosso, os que já são dizimistas, os que já são fiéis ofertantes, que o Senhor fique com eles e não permita que Satanás tire nada deles. Se tirar, dê força, ó Deus, porque a gente sabe que o Senhor às vezes permite algumas coisas, não para o nosso malefício, mas para a nossa salvação. Amém. Para consertar defeito de caráter que às vezes temos. Por favor, tem pessoas nos ouvindo, Deus, que tem dificuldade de ser fiel contigo no dízimo e às vezes nas ofertas. Que possam entender que tudo isso faz parte do nosso louvor, da nossa gratidão a Ti. Amém. Nos abençoe, nos ajude, e nós pedimos isso no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você todos os momentos, todos os segundos dessa semana. Que te dê a vitória que você precisa, que te dê a alegria que você precisa. E abre aqui para nós, Kevin, para mostrar esse povo bonito dando tchau para eles. Olha lá, ó. Certo? E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até a semana que vem, em mais uma classe da nossa Escola Sabatina. Um beijo, Deus te abençoe.